Pai do Senhor para todos, irmão e irmã. Vamos falar hoje agora sobre a hierarquia do Templo Matrix, tá? Eu sou o editor e escritor, tá? E o criador do Templo Matrix, e a gente tem ele só como que se diz, virtual, mas ele vai ser físico, tá? A gente vai construir esse templo, muito maior do que o templo do rei Salomão, G de Dias. Tá, vamos explicar aqui um pouquinho sobre a hierarquia. A hierarquia do templo matriz vai acontecer da seguinte forma: o cargo maior é ministro da palavra de Deus. Esse é o cargo maior. O segundo cargo é o apóstolo. O terceiro cargo, que vai ficar dentro do templo matriz para ajudar na palavra de Deus, realizar batismo, matrimônio, casamento, essas coisas, né? A consagração do sacerdote é o sacerdote. Vai ter o sacerdote e a sacerdotisa. Depois vem o presbítero e a presbítera. Depois vem o diácono e a diaconisa. O diácono e a diaconisa vão ser preparados para ser secretário, tá? Secretário da palavra de Deus. Eles tanto vão elaborar convite, escrita, manuscrito, eles vão ter uma preparação nisso aí, tá? A gráfica também, para elaborar esse tipo de documentação. E um dos pontos mais interessantes é que todos eles vão receber salário. A Bíblia diz: todo trabalhador é digno no seu salário, certo? Agora vamos começar uma edição falando sobre um mapa genealógico, tá? Vou explicar aqui direitinho. Vou colocar o texto aqui perto, ó. Então vamos lá, ó. Ele diz o seguinte, ó. Este mapa genealógico, a gente tem um mapa genealógico real que ele inicia-se quando Adão e Evelyn, tá? Eva, iniciaram a morar na Terra. Então eles moraram no Éden. Até a época do Éden a gente não tem nada contabilizado, a Bíblia também não relata nada, né? Então não adianta a gente ficar inventando. A Bíblia não relata quanto tempo Adão e Eva moraram no Éden, tá? Iniciaram a morar na Terra. Então, a partir do momento que eles iniciaram a morar na Terra, a idade deles, o tempo deles, como eles eram eternos, eles viviam eternamente, eles não iam morrer, foi reiniciado. Vamos supor que eles vieram para a Terra com 100 anos de idade, tá? Mas aí ele passa a ser zero, porque eles estão vivendo em outro plano, em outro globo terrestre, em outro mundo, em outro local, onde eles vão ter início, meio e fim, tá? Então daí que fica interessante, tá? Como que fica interessante, velho? Como lá tinha a árvore da vida, né, que eles se alimentavam dela, comiam uma fruta, e o DNA, o ADN, né, ele se renovava e a pessoa ficava sempre jovem, né, e mantendo eles vivos eternamente. Então, a partir do momento que eles praticaram o pecado e tal e tudo mais, e vieram para a Terra, a idade deles foi expulso do paraíso, né? Expulso do paraíso, a idade dele passou a ser zero, dele e dela, né? Então a própria Bíblia lá na Gênesis, ela relata assim, que o nascimento de Adão, né, na Terra, vivendo 930 anos. Então ele diz que Adão na Terra viveu 930 anos. Então a gente conclui o seguinte, que se ele viveu 930 anos, embora ele tivesse 200, 300 anos, 1000 anos lá no Éden, aqui ele veio com a idade zero. Daí é que vem o calendário real, o anuário real. A partir daí inicia tudo, tá? A gente tem como contabilizar em torno de 5.000 anos da história bíblica em um calendário real, um anuário real, tá? A partir daqui, tá? Então vem aqui, ó. Adão vive na Terra 930 anos, e quando ele estava na idade de 131 anos, quando ele estava com 131 anos, né, ele teve o filho de Sete. Essa relação que aparece lá na Gênesis, logo no começo lá, que ele fala sobre o filho de Sete, Sete era seu sucessor do reinado dele na Terra. Essa relação, ela não fala de todos, ela fala que foram os escolhidos de Deus, tá? Que Deus escolheu para poder continuar o reinado
dele, para ensinar o que é correto, para administrar os templos de Deus, tá? Porque desde aquela época de Adão ele já fez templo de Deus, ele ensinava os filhos e as filhas, a Bíblia relata que ele teve filhos e filhas, tá? Então aqui mostra quem eram os reis, que aqui tem uma genealogia, uma linhagem de rei, que foi sucessor do outro. Por exemplo, Adão teve Sete, teve Caim, teve Abel, Caim matou Abel, Caim ficou, mas quem Deus permitiu que ficasse na sucessão foi o Sete que foi sucessor de Adão, na genealogia de rei, de reinado. Então Sete nasceu no ano 131 da idade do pai dele e morreu no ano 1043. Ele morreu, ele tinha 912 anos de idade. E com 105 anos de idade, tá, ele gerou um filho com o nome de Enos. Esse filho com o nome de Enos, tá aqui, ó, gerou um filho com o nome de Enos. Esse filho com o nome de Enos, né, ele foi o sucessor de Sete. A Sete teve outros filhos? Teve, mas a Bíblia ela enfatiza, ela coloca quem foi o sucessor que Deus preparou para ficar no sistema de reinado na terra. Não é qualquer um, não é o cara dizer, eu sou fulano e tal, eu vou representar Deus na terra. Não é qualquer um que faz isso, não. Isso aí já vem predestinado. O apóstolo Paulo fala, nós somos predestinados por Deus para cá, para a terra. Então não adianta o cara ficar inventando, tá? Porque eu sou sucessor de fulano e tal, eu vou reinar aqui como sucessor de Jesus. Não é assim que funciona. Deus não permitiu isso, não. É Deus que tá? Aí depois de Enos veio o seguinte, aqui diz que Enos nasceu no ano 236 e morreu no ano de 1141, tá? E com 905 anos, tá? 905 anos de idade, tá? Morreu com 905 anos de idade. Mas com 90 anos ele gerou um filho com o nome de Cainã. Aí eu quero dizer assim, mas é possível viver tanto desse jeito? Tá? Uma das perguntas, uma das explicações que eu vou te dar agora. É possível viver tanto desse jeito? Tá, vamos ver o seguinte. A gente sabe que o motivo da doença na Terra é poluição. Poluição sonora, poluição do ar, poluição da terra, tá? E outros tipos de poluição. Poluição mental, tá? Que causa a loucura, tá? A pessoa fica insana mentalmente, tá? E muitos outros tipos de poluição, tá? A gente está falando das principais. O que é que acontece com essa poluição? Ela faz com que você viva no meio dela, respire esse ar poluído, beba essa água poluída, coma o peixe poluído, e isso vai te afetando ao longo do tempo, tá? Então, quando Adão e Eva iniciou aqui na Terra, o homem ele vivia em torno de 1260 anos. Era uma média, né? O Adão, por exemplo, viveu 930. Cainã viveu 910. Então eles viviam em torno de quase 1000 anos, tá? Quase 1000 anos, um milênio. Só que hoje em dia na Terra, a média, depois que os gigantes desceram na Terra, se relacionaram com os filhos de Adão, que ele teve muitas filhas, e começaram a procriar para evitar o incesto, aconteceu o seguinte, Deus, né, ele fez uma sentença de redução de vida. Está lá na Gênesis também. Ele explica que essa sentença de redução de vida diminuiu para 10%. Então de 1260 anos, reduziu para 126 anos. Esse é o tempo de média de vida do ser humano, se não tivesse poluição, pecado, se não tivesse tudo isso, a pessoa fosse uma pessoa santa. A Bíblia relata que homens como Moisés, como José e o Josué viveram 110 anos, tá? Mesmo depois foi diminuído o tempo de vida. Mas relata também que teve um que viveu 147 anos. Relata também que o Jó, mesmo na época que todo mundo vivia tão menos, na mesma época de Moisés, na mesma época de Josué, o Jó viveu 230 anos. O Job-Ud, o nome dele de batismo, ele viveu 230 anos. Então ele viveu muito, né? Então quem controla o tempo de vida na Terra é nós, primeiramente Deus, segundo nós, né? Fazendo o que é correto e deixando de destruir a própria terra. Tá, aqui vem uma lista, relação, falando
Aqui era só para ter um entendimento, porque senão fica muito extenso, tá? Mas aqui, ó, vai estar o livro com tudo bonitinho, ó, pesquisando tudo, data de nascimento, e aqui vem uma planilha explicando aqui, ó. Essa linha aqui é o anuário real, mostra de Adão, 0, vai embora. Tem aqui contabilizado, ó, Adão, 7, Enos, Cainã, Malalel, Jared, o 7º Enoque, o 8º Metusalém, tem o 9º e o 10º, né? O 9º, aí o 9º, o 10º, Noé, tal, tudo direitinho, né? E nesse anuário real, o interessante é o seguinte, ó, que aí vem o pessoal, tá? Aqui já vem outro aqui, ó. Aqui já vem o nascimento de Enos, né? Fala que aqui, ó, Adão, quando Enos nasceu, Adão tinha 235 anos. 235 anos. Nasceu no ano 236. Então, esse é um mapa do tempo, um cronograma bíblico também, para explicar a época e a história, tá? Meu muito obrigado a todos, tá? Esse material tá tudo na Amazon. Se você quiser comprar material de pesquisa, que Deus te abençoe e que o sacerdote Jean deixa um glória, um amém, um aleluia, e todos na paz de Deus. Amém.